dirigente política moçambicana Joana Simião, morta em circunstâncias ainda por esclarecer pelas autoridades da Frelimo, tentou suicidar-se no campo de reeducação de Metelela, na província do Niassa, em 1976, confirmam documentos oficiais obtidos pela Voz da América. A Voz da América obteve também gravações inéditas de Joana Simião e de Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, que se encontrava também detido em Metelela e que foram posteriormente entrevistados por um grupo de jornalistas de órgãos de informação estatais controlados pela Frelimo antes de serem mortos. As gravações nunca foram publicadas anteriormente e, segundo um dos jornalistas do grupo, foram levadas pelo Ministério da Informação, na altura controlado por Jorge Rebelo, e nunca mais foram vistas. Os documentos obtidos pela Voz da América indicam que a primeira informação de tentativa de suicídio de Joana Simião foi feita num telegrama enviado dos responsáveis não identificados do campo de Metelela para o Comando Provincial da Polícia em Lixinga, que começa por relatar que um preso que havia fugido tinha sido recapturado, para depois informar da tentativa de suicídio. A mensagem foi depois enviada ao gabinete do governador provincial Aurélio Manave pela Direção Provincial dos Serviços de Reeducação, que transcreve o telegrama original em que se diz que, e citamos, informamos que a Joana queria se enforcar hoje de madrugada. Encontramos com uma fita no pescoço, até perdeu sentidos. Quase toda a noite a pedir mudanças de quartos e várias chamadas. Saudações revolucionárias. Estávamos a citar. A Voz da América sabe que um médico foi posteriormente levado ao campo, mas desconhece em que estado encontrou Joana Simião e detalhes dos pedidos de Simião aludidos no telegrama. Na entrevista posteriormente gravada, a sua tentativa de suicídio não foi abordada porque, na altura, isso era um segredo. Mas um dos jornalistas perguntou-lhe se concordava com o facto de ter sido enviada para o campo de reeducação e abordou também alegações feitas, quando já lá se encontrava, que tinha estado envolvida de novo em atividades políticas contrárias ao poder da Frelimo. A Frelimo não explicou, não posso concordar com coisas que não sei. Como é que tem sido tratada aqui? E quais as atividades que tem desenvolvido? Tem sido satisfatoriamente bem tratada. Quantas atividades nenhumas. Embora o Presidente me tenha acusado que eu tenha tentado iniciar as atividades de diplomacia aqui. Deve ser um rapport para tudo aqui, eu não sei como. Mas gostaria que me explicassem. Mas fui acusada no dia 25 de junho, por Sr. Excelência Presidente da República, que a Joana tentou organizar uma a partir de Metelela. Eu estou isolada, não tenho contato absolutamente nenhum com ninguém. Admira-me que eu possa realmente fazer qualquer espécie de atividade política. Era Joana Simião que nessa entrevista revelou que um dos apoios ao seu partido, como antes da independência, tinha vindo do então rei Shobuza II da Suazilândia, hoje Eswatini. Temos elementos que nos levam a acreditar que o governo português financiou a atividade do Gumo. Quais? Nomeadamente financiamento na ordem de milhares de contos para a compra de jipes e outro material necessário à propaganda e implantação do grupo. Isso é mentira. Quem nos ofereceu isso foi o Shobuza II de Suazilândia. Com que intenção é que... É uma questão de propaganda. Se nós tínhamos caminhonetes, etc. Propaganda, que intenção seria? Era Joana Simião que mais tarde na entrevista disse que se a história de Moçambique tivesse corrido outro curso, era ele ia levar à justiça os dirigentes da Frelimo. Seriam julgados em função dos julgamentos, seriam sua sentença. Admitiria advogados de qualquer espécie, de qualquer país, porque defendessem. Era Joana Simião. Os entrevistadores tiveram também a oportunidade de falar com Urias Simango, um dos fundadores da Frelimo, de que foi vice-presidente, mas de onde foi afastado depois do assassinato do presidente Eduardo Mondlane em 1969. Quem organizou este assassinato? E quem esteve implicado interna e externamente à Frelimo a este assassinato? Bom, isso já foi... Primeiro houve um comunicado da nossa parte em Dar es Salaam no momento do assassinato. E depois, durante em Naxingueia, em 75, houve também um pronunciamento. Já entenderam? Houve um pronunciamento. Quanto a isso, eu penso que
estão bem informados a respeito disso. Estão bem informados a respeito disso. Agora, porque quem é que tem as informações? Não é o Simango que tem as informações. Eu saí para o Cairo, ficar a fazer investigações e o resto das coisas. É o Simango que vai dizer o que se encontrou no caminho. Não, eu penso que os senhores não estão sendo justos comigo. Eu tampouco. Não estão sendo justos comigo. Era Urias Simanga, referindo-se ao facto de que depois de ter sido expulso de Frelimo, ter ido para o Egito, para o Cairo. Ele foi também abordado sobre o documento que levou à sua expulsão da Frelimo, titulado Triste Situação da Frelimo, e negou que tivesse sido encorajado por forças externas para elaborar o documento. Respondeu também a uma pergunta sobre qual o seu pensamento quando disse que havia contradições graves dentro da Frelimo. O meu próprio punho. Sem a opinião de mais ninguém, sem a ajuda de mais ninguém. O fiz sozinho. O que é que pretendia exatamente com esse documento? O senhor já leu muitas coisas, se vem de Moçambique, portanto está muito informado. Está muito informado. E não sei que é porque o senhor quer voltar a discutir questões que já foram discutidas. Ser moçambicano, como acabou de dizer. Essas questões já foram discutidas, eu penso que é um capítulo fechado. O pensamento já foi bem esclarecido pela Frelimo. Mas isto não é tribunal para... Estão a compreender? Isto não é tribunal. Os senhores estão a proceder e um tipo de julgamento. Eu tenho dúvidas. Era Urias Simanga falar com parte de uma entrevista feita por um grupo de jornalistas moçambicanos quando se encontrava detido no campo de Metelela, na província de Niassa. Nessa entrevista, Simango, tal como Joana Simeão, disse não ter sido alvo de maus tratos e louvou o tratamento humano que a Frelimo deu aos presos políticos, acrescentando, no entanto, que, citamos, não se pune ninguém pelo simples facto de possuir uma opinião diferente. Em contacto que mantivemos com parte do grupo que esteve em Metelela, foi-nos dito que as condições do campo eram iguais a qualquer outra base e os presos, citamos, não tinham aspecto de maus tratos nem de mal alimentados. Urias Simango, Joana Simeão e outros dirigentes de organizações políticas moçambicanas foram posteriormente assassinados em local desconhecido. A data das execuções é também segredo, presumindo-se que tenha ocorrido entre 1977 e 1980. Nós entramos em contacto com o investigador João Cabrita, autor de vários livros sobre o processo de descolonização em Moçambique, e começámos por lhe perguntar como é que Joana Simeão e Urias Simango tinham sido presos. A Joana Simeão foi presa na Beira a 26 de outubro de 74. Já o governo de transição está há cerca de um mês no poder. Mais tarde ela é transferida para a cadeia da Machava, nos arredores da atual cidade de Maputo. Quanto a Urias Simango, ele é preso em novembro do mesmo ano. Ele havia saído em outubro da Beira e a Frelimo, pelos vistos, segue os passos muito atentamente, pois sabe que ele está em Nairobi e organiza, através da segurança do Malawi, que ele seja convidado para uma reunião de alto nível em Blantyre, entre a Frelimo e o governo de Malawi como mediador, presumo eu, para discutir a reconciliação. De facto, Urias Simango, com viagem custeada pelo governo de Malawi, parte de Nairobi para Blantyre, mas à chegada a Blantyre ele é levado para a fronteira de Moçambique e entregue às autoridades moçambicanas. Quem o recebe é o comandante da polícia de Zambé, de Climane, João Onduana. E depois só sei que ele aparece nos julgamentos populares de Naxingueia no ano seguinte, portanto começam em março e prolonga-se até maio de 75. Agora, parece que tem informação sobre uma visita que teria sido feita a Joana Simeão e sobre a possibilidade do seu julgamento. Uma visita da Cruz Vermelha, não é? Sim, eu havia feito uma visita em janeiro de 74 e depois faz uma nova visita de 4 a 7 de setembro de 74. Visita cadeias na Beira e na Machava.
Na Machado entrevista vários prisioneiros, incluindo Joana Simeão. Joana Simeão pede ao Comitê Internacional da Cruz ser julgada em Portugal, isto na sequência de um decreto que havia sido publicado e assinado pelo Alto Comissário português em Moçambique e pelo Primeiro-Ministro Joaquim Chissano, que criava o crime contra a descolonização. E, em paralelo, foi publicado também um outro decreto no mesmo dia que impedia as pessoas acusadas desse crime de poderem requerer a sua libertação se achassem que a prisão era ilegal. Certamente que a Joana Simeão estava familiarizada com esse preceito. Uma pessoa não pode ser acusada de um crime que, na altura em que foi praticado, não existia essa lei. Pois. Portanto, a lei contra a descolonização. Segundo deduzi para a correspondência que eu consultei no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, o advogado de Joana Simeão contacta a Presidência da República Portuguesa através da Embaixada em Paris e pede para que ela seja transferida para Portugal, a fim de ser julgada em Portugal, uma vez que ela é acusada de um crime que está a ser aplicado de forma retroativa. Há uma troca de correspondências entre a Presidência da República e o Alto Comissariado em Lourenço Marques. O Alto Comissário, as datas que eu tenho aqui dessa troca de correspondência são de maio de 75, entre 13 e 27 de maio de 75, em que o Comissário diz que não vê qualquer razão para a pretensão de detida, isto é, de Joana Simeão, ser transferida para Portugal. Aqui o importante destas datas de maio de 75 é que Joana Simeão e outros prisioneiros já haviam sido transferidos para Naxingueia, na Tanzânia, para os tais julgamentos populares. Aqui dá a impressão de que o Sr. Alto Comissário não tem conhecimento, aliás, disse publicamente num programa televisivo em Portugal, que desconhecia que essas pessoas tinham sido presas e levadas para Naxingueia. Eu acho surpreendente que ele não tenha conhecimento, ou não tivesse conhecimento, pois essas pessoas foram transportadas de Lourenço Marques para a base aérea de Moeda e de Moeda para Naxingueia em aviões cargueiros da Força Aérea Portuguesa. Eu consegui obter o diário de bordo de um desses voos que confirma que, de facto, foram efetuados a título oficial, foram transportadas personalidades da Frelimo, de Naxingueia para Moçambique, e depois houve vários voos desde outubro até quase ao fim do governo de transição. Além de Joana Simeão, também são enviados a outros prisioneiros, como antigos estudantes moçambicanos. Há um grupo de estudantes que havia estudado em Praga, com bolsa de estudos obtidas, presumo eu, através da Frelimo, em Dar es Salaam. Sim. Mas esses indivíduos decidem, antes do 25 de abril, regressar a Moçambique e fazem diligências junto do governo português para regressarem a Moçambique. Esses indivíduos são presos, assim como outros estudantes dos Estados Unidos que regressam a Moçambique antes do 25 de abril. Após os julgamentos de Naxingueia, estão lá cerca de 300 pessoas a serem julgadas nesse que a Frelimo designa de encontros de Naxingueia. Há um grupo que é transferido de Naxingueia para a província de Uniança, para o antigo acortelamento das tropas portuguesas em Nova Viseu, hoje conhecido por Metelela, não é? Sim. Isso ocorre em novembro de 75, já depois da independência. Portanto, quando o Alto Comissário informa Lisboa que não vê qualquer razão para a pretensão da detida, isto é, de Joana Simeão, pois ela, segundo o Alto Comissário, é responsável por cerca de 200 mortes ocorridas durante os acontecimentos de 7 de setembro e, portanto, são crimes previstos e puníveis pela lei moçambicana e que será julgado pela lei moçambicana e pelas autoridades do Estado moçambicano. Ora bem, a Joana Simeão não se encontrava em Lourenço Marques quando ocorre o 7 de setembro. Ela chega a Lourenço Marques na noite do dia 8 de setembro. Não há conhecimento que ela, enquanto presente nos estúdios da Rádio Clube de Moçambique, durante a vigência desse movimento de Moçambique Livre, tivesse apelado à matança ou qualquer ato de violência. Ela apenas, juntamente com Urissimango e Paulo Gomando, apelou à reconciliação e há uma solução negociada com a participação de todas as partes. O Sr. Alto Comissário omite é que a prisão de Joana Simeão, assim como de outras pessoas que eles consideram de reacionários,
como os tais estudantes bolseiros, como o pai do escritor moçambicano Adelino Timóteo, como o estudante da Faculdade de Medicina José Eugênio Zita. Essas prisões haviam sido acordadas entre o Estado português e a Frelimo antes da ocorrência do 7 de setembro e antes da assinatura dos acordos de Lusaka. Um dos acordos de Lusaka é o acordo de cessar-fogo entre o Estado português e a Frelimo. Contém uma cláusula muito específica que diz que ambas as partes acordam em proceder à neutralização dos reacionários, à prisão dos reacionários. Portanto, quando o Sr. Alto Comissário pretende justificar essa prisão por crimes de 7 de setembro, há que ter atenção que a decisão foi tomada antes. E segundo Mariano Marcinho, mesmo que integrou a equipe da Frelimo que negociou os acordos de Lusaka com a parte portuguesa, ele divulgou, muitos anos depois da assinatura do acordo, creio que em 2012, que a pedido da parte portuguesa, o acordo de cessar-fogo foi mantido em sigilo. Presumo eu que Portugal, ou o Estado português, representado pelos negociadores do acordo, não quisessem revelar que tivessem chegado a esse entendimento para proceder à detenção de oponentes. Era o investigador João Cabrita.